beneficiado por todas as terças-feiras estar compartilhando a palavra de Deus com essa igreja que o Senhor nos confiou neste ano de 2022 para nós cuidarmos em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quinta-feira estaremos aqui de volta no nosso culto da bênção, tá certo? E quinta-feira a gente dá os demais avisos. Hoje eu tinha até conversado com o nosso irmão João Paulo, que talvez provavelmente não ia dar tempo, mas deu tempo de chegar. Desde ontem eu estive cumprindo minha penúltima agenda do ano, agenda de pregação. Estivemos na região de Tibau do Sul, ministrando ontem à noite no aniversário da Associação dos Evangélicos naquela região. Foi uma noite muito abençoada. São casos difíceis da gente ver por aí. Mas ontem eu vi numa igreja todas as denominações da região cultuando ao único Deus verdadeiro. E o meu coração se alegrou de ver esse fato, tendo em vista que temos diferentes denominações, mas todos têm o alvo de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus chegamos já hoje tarde, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, não hoje, que tem uns pregadores que dizem, eu vim preparar a palavra hoje, aí não dá. Você vai preparar a palavra no dia que vai pregar? Não é assim que funciona. Aí você não vai ter segurança naquilo que vai falar. O pregador já sabe que vai falar na terça-feira, termina numa terça, ele já tem mais 7 dias para trabalhar a próxima mensagem e vai transmitir para a sua igreja, tá bom? Então vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 11. João, capítulo 11, João, capítulo 11, só o versículo 5, tá certo? Evangelho escrito por João, capítulo 11, apenas o versículo de número 5, e depois vamos ler João capítulo 12, tá bom? Não é meu costume ler 2 textos, mas hoje se faz necessário para nós entendermos, tá? João capítulo 11, versículo 5, e depois vamos ler João capítulo 12, a partir do versículo de número 1, em nome de Jesus Cristo. Depois, se os irmãos desejarem, já sabem que a maioria das mensagens são gravadas e tem uma boa porção de mensagens lá no YouTube. Depois, se você quiser revisar algo que foi falado aqui, que foi pregado, é importante você dar uma passada lá para conferir em nome de Jesus, tá bom? Quem encontrou João capítulo 11, versículo 5, diga amém. Nos diz assim a palavra de Deus. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Capítulo 12, a partir do versículo 1, nos diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando a libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os seus pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? E ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura,
guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Quantos podem dizer amém? Glórias a Deus. Louvamos a Deus também em rever nossa irmã Daguia conosco. Deus abençoe a sua vida, viu? Estávamos com saudades e tê-la hoje à noite conosco é uma alegria para toda essa igreja, que é a sua casa. Aqui é a sua igreja mãe, ela está congregando na Nova Natal, mas hoje está conosco. Deus abençoe sua vida, tá bom, irmã Daguia? Irmã Daguia era cadeira cativa da terça-feira, dificilmente ela faltava. Deus abençoe a sua vida e sua família. Nosso querido irmão, pai de Isaac, né? Irmão Zezé, Deus abençoe sua vida, viu? Tê-lo conosco é uma alegria. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 11, versículo 5, e João, capítulo de número 12, eles se entrelaçam entre si, pois o capítulo 12 é a continuidade do capítulo 11. Eu li o verso de número 5 do capítulo 11, que é um acréscimo de uma observação do apóstolo João. Não foi Jesus que disse, o versículo 5 que lemos. Quem disse foi quem escreveu. Quem escreveu foi João. E João escreveu o que ele observava do relacionamento de Jesus com Lázaro, Marta e Maria. E João escreveu: e Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. E Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. O capítulo de número 12 é a continuidade do 11. No 11, os irmãos conhecem a história, narra-nos o milagre da ressurreição de Lázaro. O capítulo de número 12 narra Lázaro convida Jesus para um banquete, para comemorar, agradecer pelo milagre que ele havia recebido. Dentro desse texto, nós vamos ver algumas características da personalidade de Marta, de Maria e de Lázaro. E é sobre isso que eu quero falar, refletir esta noite com essa igreja. As características de Marta, Maria e Lázaro, que são, inclusive, características da igreja. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada as características desses irmãos, de Marta, Maria e Lázaro, a primeira característica que eu vejo nessa família é que essa família era uma família que era amada por Jesus. O texto diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. O texto diz em João capítulo 11 que Lázaro era amigo de Jesus. Isso implica dizer que esta família desfrutava de um relacionamento próximo com Jesus. Eram amigos de Jesus e essa amizade era recíproca. Jesus também tinha-os como amigos. Alguém em algum lugar já me disse que o melhor amigo de Jesus era João, pelo fato de João repousar a sua cabeça sobre os peitos de Jesus, sobre os ombros de Jesus. Porém, eu enxergando a Bíblia, entendo que o melhor amigo de Jesus não era João, o melhor amigo de Jesus era Lázaro. Digo isso pautado, respaldado por alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, você vai ver Jesus indo em algumas casas na Bíblia Sagrada. Você vai ver nos 4 evangelhos que Jesus foi em algumas casas. Algumas famílias receberam o privilégio de serem visitados por Jesus
em suas casas. Por exemplo, Jesus foi na casa de Zaqueu, mas ele foi uma vez só liberar salvação e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus foi uma vez só na casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, curá-la de uma enfermidade, e foi uma vez só, e não vê mais narrativa sobre isso. Jesus foi uma vez só na casa de Simão o leproso, a convite do mesmo para participar de uma janta. Jesus foi uma vez só nas demais casas que você vê na Bíblia, e quando ele não pôde ir, alguém imbuído de fé, que é o caso do centurião de Cafarnaum, ele mandou dizer a Jesus: Jesus, basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus disse: assim como dissesse e cresce, assim será feito. E ele foi curado. Mas há uma casa na Bíblia que Jesus foi mais de uma vez. Eu vejo pelo menos 4 vezes Jesus indo na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Todas as vezes que Jesus subia a Jerusalém, ele parava naquela casa. Ele se assentava na mesa de Lázaro, fazia suas refeições, com certeza conversava o diálogo, e na casa de Lázaro, de Marta e Maria, Jesus não era o portador do milagre. Jesus não era recebido com interesse de ser chamado para realizar algo. Na casa de Marta, de Lázaro e de Maria, Jesus era o amigo da família. Jesus era aquele que desfrutava da amizade desta família. Logo, eu entendo que o melhor amigo de Jesus era Lázaro. Uma segunda característica dessa família, e que é uma característica até curiosa, porque você vai ver Jesus se relacionando com pouquíssimas pessoas que tinham dinheiro. Pouquíssimas pessoas ricas, você vai ver Jesus se envolvendo. E uma das poucas era exatamente esta família. Mas, irmão Isaac, esta família era rica. Eu nunca li isso na Bíblia. Hoje vai ler comigo. Essa família era rica. Muito rica, inclusive. Provas que esta família era rica. Prova número 1. A Bíblia diz, em João capítulo 11, versículo 1, que a aldeia de Betânia pertencia a esta família. Ter uma aldeia dentro daquele contexto equivalia a dizer que esta família era dono, se fosse nos dias de hoje, de todo o bairro do Maracujá. Toda a aldeia de Betânia pertencia àquela família. Prova número 2, que esta família era rica. A Bíblia diz que quando Lázaro foi morreu, ele foi sepultado em uma cova ou em uma gruta? Ele foi sepultado em uma gruta. Na cultura judaica, só era sepultado em gruta, e as grutas ficavam dentro da sua própria propriedade. Normalmente, no terreiro da sua casa, era feita uma gruta, mas essa gruta só era feita com quem tinha dinheiro, porque era muito caro. Ser sepultado em gruta, em caverna, era algo de alguém que tinha dinheiro, que tinha posses, e Lázaro foi posto em uma caverna quando morreu em uma gruta. Lembra-se da sepultura de Jesus, conforme Mateus capítulo 27, versículo de número 47 a seguir. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu espírito, apresenta-se um homem a Pilatos, dizendo exatamente um homem chamado José de Arimateia, que era senador. E Jesus foi colocado no túmulo. Era de Jesus ou era emprestado? Porque Jesus não tinha condições de ser colocado em uma gruta. Jesus não tinha posses para isso. Mas José de Arimateia cedeu o seu túmulo, porque ele tinha dinheiro. José de Arimateia era senador. Ele pega o corpo de Jesus e cede o seu sepulcro, a sua caverna, para que o corpo de Jesus
seja colocado de lá e é conhecido até hoje como a sepultura de Jesus Cristo, mas foi emprestada por José de Arimateia. A quarta prova que esta família era rica, o texto diz no capítulo 12 de João, que quando Maria se apresenta diante de Jesus, ela traz um nardo, um unguento de nardo puro, avaliado em 300 denários. O denário é a menor moeda romana, pequena, não valor, pequena, e de maior circulação dentro do contexto do primeiro século. O denário custava a diária de um trabalhador comum. O que é um trabalhador comum? Por exemplo, um servente, um pedreiro. Então era a diária de um trabalhador comum. Logo, aquela mulher traz consigo um nardo avaliado em 300 denários, avaliado em 300 dias de trabalho, e derrama aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Só faz isso quem tem dinheiro e tem sobrando. Ela derrama aos pés de Jesus. Se fosse avaliado para a nossa cultura, para o nosso dinheiro, cerca de 4 mil reais. Só faz isso quem tem dinheiro. Todos estão convencidos que essa família era rica? Diga amém. Essa família era rica. E dentro dessas características é esboçado as suas personalidades. As personalidades dessa família falam de características da igreja. Em João capítulo de número 12, no texto que lemos, o texto diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, onde estava Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado dos mortos. E o texto diz: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Logo, quando você lê as narrativas que apresenta-se essa família, vocês vão ver que a narrativa cronológica sempre coloca Marta em primeiro lugar, Maria em segundo lugar e Lázaro em terceiro lugar, porque a história diz que Marta era a irmã mais velha, Maria era a segunda mais velha e Lázaro era o caçula. O texto começa narrando Marta. O texto diz: então fizeram-lhe uma ceia e Marta servia. Logo aparece a primeira característica da personalidade de Marta, que é uma característica da igreja. Marta servia. A igreja é serva. A igreja foi chamada para servir. O texto diz que Marta servia. Marta, segundo a tradição, como eu já falei, era a irmã mais velha. Matthew Henry, em sua Bíblia comentada, diz que Marta era viúva. Era também a principal responsável pela família. Vocês vão ver em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38, uma narrativa bem conhecida, que Jesus, chegando em Betânia, uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa e servia. E Maria estava aos pés de Jesus, mas a Bíblia diz que Marta estava ocupada, afadigada, com muito serviço, com muito afazeres. Porque Marta está preocupada em organizar as coisas em casa? Porque Marta é uma serva. A serva, aquele que serve, está preocupado, irmão Praxedes, em receber Jesus nas melhores condições, em dar um conforto melhor a Jesus, em receber Jesus bem. Logo, Marta é hospitaleira. Marta quer receber Jesus bem, prestando-lhe um serviço, fazendo um serviço de valor. Olhe para cá, por favor. Marta servia, era serva. A igreja, nós temos que ter essa característica de servir.
Eu já vi muita gente descer a ripa, como diz aqui no interior, nas características de Marta, porque afinal, quem está fazendo a coisa correta é apenas Maria. Pois eu digo o contrário, as duas estão em funções que agradam a Jesus de igual forma. O serviço de Marta é preocupado em receber Jesus bem. O serviço de Marta é preocupado com que Jesus vai se alimentar. O serviço de Marta é se preocupar em receber Jesus com a casa limpa, a dar-lhe atenção, a ser hospitaleira, a oferecer o melhor. O de Maria já é um outro serviço. O de Maria é estar aos pés de Jesus adorando, ouvindo a sua palavra. Mas aqui não há demérito algum para Marta, mas também não há demérito algum para Maria. As duas estão servindo ao Senhor de igual forma. O que é que você quer dizer com isso, Isaac? Eu quero dizer que o serviço de Marta é tão valioso diante de Jesus quanto o de Maria. Mas alguém vai dizer assim: mas Jesus disse que Marta estava fadigada, ansiosa, ocupada com muitos afazeres, e disse que Maria escolheu a boa parte. Sim, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, mas o texto não diz que Jesus repreendeu a Marta, porque Jesus entende que no ambiente do culto precisa de alguém que ofereça o melhor, precisa de alguém que traga água para ele beber, precisa de alguém que mantenha o ambiente limpo, precisa de alguém que mantenha a hospitalidade aonde Jesus está. Isso é característica de serviço. Em um culto, que onde Jesus está, o culto começa. Sem Marta não dá para o culto acontecer. Em um culto, Jailma, precisa de alguém que botou água aqui, foi generoso para o irmão Isaac beber. Que Deus abençoe essa Marta. Ela está servindo a Deus com o que Deus lhe confiou. Ela está servindo a Deus. Em um culto, já pensou aqui o desespero? Se não houver sonoplasta para colocar ali, é as Martas do culto. Em um culto, meu irmão, você já imaginou? Se não houver diácono, se não houver zelador, se não houver alguém que limpe, para quê? Para que você chegue e receba Jesus com alegria, no melhor ambiente. Ou seja, tem que ter Marta no culto. A Marta é a característica da hospitalidade. O problema de Marta é só um. Marta está servindo a Alexandra bem, da maneira que ela pode. Ela é uma serva, mas ela está preocupada com o serviço da outra. Marta está bem, irmãos, preparando o ambiente, preparando a comida, ocupada com os afazeres para receber Jesus, hein? Mas daí a pouco Marta se incomoda com Maria. Senhor, não se importa que Maria, minha irmã, me deixe servir só? Quando ela diz isso, ela está tirando o mérito do serviço de Maria. Ela está dizendo que está servindo só pelo fato dela estar fazendo um trabalho que recebe, que hospeda Jesus bem. Aqui que está o problema de Marta. Marta tem que fazer, porque ela está fazendo para Jesus. Cada um tem um serviço a prestar a Jesus. No culto é da mesma forma, na igreja é da mesma forma. Cada um serve a Deus com o que Deus lhe deu. É por isso que em um culto na igreja, uns pregam, outros ensinam, outros cantam, outros profetizam, outros revelam, outros louvam, outros têm salmo. Cada um tem um serviço na igreja, aonde Jesus está, irmãos. Aí Marta está preocupada com o serviço de Maria. Com outras palavras, Maria não está servindo não. Quem está servindo é só eu aqui. Maria está servindo sim, irmãos. Está servindo de uma outra maneira que não é a sua. Está servindo em uma outra função que não é a sua.
É por isso que na igreja tem as funções dos diáconos, dos auxiliares, do zelador, do porteiro, do sonoplasta, e de igual forma estão servindo ao Rei da Glória, estão servindo ao Senhor Jesus. Meu irmão, não se importe com o serviço do outro, faça o seu, porque você está fazendo para Jesus. Faça para a hospitalidade, hospede, ofereça o melhor, assim como Marta oferece, mas deixe Maria com a parte dela. Quantos podem dizer amém? O problema de Marta é esse. Então Marta fala de serviço, Marta fala de hospitalidade, Marta fala daqueles que procuram manter a ordem do culto, que procuram manter o templo tudo no seu devido lugar. É por isso que quando falta alguém em uma responsabilidade na igreja, você já fica agoniado. Cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê? Por quê? Porque Deus lhe deu essa função e, por incrível que pareça, você sabe fazer. Aleluia! Você sabe fazer. Serva. A igreja do Senhor é serva de Cristo. O servo, irmãos, não tem direito de escolha, ele está para servir ao Senhor. E o serviço de Marta fala de hospitalidade. Hebreus capítulo 13, versículo 2 está escrito: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que nós, como igreja, temos que praticar hospitalidade. O que é hospitalidade? Saber receber bem, oferecer o melhor ambiente, seja para receber, principalmente para nós recebermos Jesus, temos que ser hospitaleiro. Como temos recebido Jesus na nossa casa? Onde é que é a casa de Jesus? É o templo aqui só? A casa de Jesus é o nosso corpo. Como temos recebido Jesus aqui? Temos prestado a hospitalidade que lhe é devida? Temos lhe recebido bem? Ou temos feito de qualquer forma? Ou temos feito de qualquer maneira? Eu costumo dizer que se for fazer de qualquer maneira, Jeremias diz que maldito é aquele que assume, eu vou transliterar o que Jeremias quer dizer, que assume uma responsabilidade para o Senhor e faz essa responsabilidade relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: se você escolheu servir ao Senhor, sirva com o melhor que você tem. Como temos recebido Jesus em nossa casa? Como temos recebido pessoas que entram pelaquela porta aqui? Os irmãos sabem aqui, e é chato, você chegar em uma loja, vamos para uma loja, e você está procurando alguma coisa e não ser atendido. A funcionária fazer que nem lhe viu. Você sai dali tinindo, de não volto mais nunca aqui. Porque não houve hospitalidade, não houve recepção, não houve acolhimento. A igreja do Senhor é de igual forma. Quando na hospitalidade a visita é só uma vez, porque nunca mais aparece, não sabe nem quem era que estava lá. A igreja foi chamada para hospitalidade. Irmãos, tem lugar que eu fico surpreendido com hospitalidade. Tem outros lugares, esses outros lugares que não são exemplo eu não vou falar. Mas tem lugar, por exemplo, como ontem, que você vai e dá vontade de morar lá. Dá vontade de ligar, vamos se mudar para cá. Vamos ficar aqui, vamos alugar uma casa, alugar de Santa Cruz, vamos ficar por aqui mesmo. O povo sabe lhe receber. O povo, quando eu digo sabe lhe receber, irmãos, é fazer o melhor que pode. Quando eu cheguei no hotel ontem, terminou o culto, não sei como conseguiram a cópia.
mas estava lá uma lembrança com a foto. Ah, meu irmão, eu chorei, dobrei meu joelho agradecendo, com a foto da minha família e uma lembrança para mim. E eu disse ao companheiro que estava comigo: a próxima vez aqui, eu acho que eu não vou nem fazer questão. Se quiser que eu venha toda semana, eu venho. Hospitalidade, saber receber uma simples lembrança, uma simples hospitalidade muda tudo. Quem pode dizer amém? Temos que aprender a receber. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Ou seja, devemos estar pronto para receber Jesus. Servir, meus irmãos, no texto sagrado, uma igreja saudável é uma igreja que serve. A promessa para quem serve ao Senhor, sabe qual é? Olha a promessa para os servos do Senhor. João capítulo 12, versículo 26 está escrito: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tem honra para quem serve ao Senhor. Tem lembrança para quem serve ao Senhor. A palavra servo no Novo Testamento, a ideia de servo, a expressão grega é doulos. Doulos, que significa atar um laço, prender com cadeias, lançar. A palavra significa exatamente alguém que está rendido à vontade do outro, aqueles cujo serviço é aceito por Cristo, para estender e avançar a sua causa entre os homens. Portanto, servo no Novo Testamento é alguém que se tornou escravo de um outro, é alguém que está permanentemente em servidão, em sujeição a um mestre. Nós, como igreja, estamos sujeitas, somos escravos, não é do homem, não é de um homem terreno, é do Senhor da glória, de Jesus Cristo. Ele te prendeu, ele te pegou, furou a tua orelha e disse: você é meu. E o servo e o escravo não diz mais para onde vai, não vai mais para onde vai, não diz mais o que quer. O servo é guiado por Cristo, é direcionado por Cristo, faz a vontade de Cristo, porque está preso à vontade do seu Senhor. Você é servo de Jesus. Aqui e acolá eu escuto alguém dizendo: eu vou para onde vai. É porque não é servo do Senhor. Eu vou para onde eu quiser ir. É porque não aprendeu que você está de serviço a Cristo. Você é servo e não tem mais vontade. É por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Já estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo: eu não tenho mais vontade própria. Eu vivo, mas eu não. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim mesmo. Paulo está dizendo: as minhas vontades estão presas à cruz de Cristo. As minhas vontades estão presas ao sacrifício daquele que me salvou. Eu não tenho mais escolha. A minha escolha é Jesus. Eu não tenho mais para onde ir. Para onde eu vou é Jesus. Eu não tenho mais o que fazer. O que eu faço é Jesus. Eu estou preso a Jesus Cristo. Ele é meu Senhor. Eu faço o que Ele me ordena. Serviço. Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus disse isso, quem somos nós, irmãos? Estamos aqui para servir.
Em Mateus capítulo 24, versículo 46 está escrito: bem-aventurado aquele servo ou escravo do Senhor, quando vier achar servindo assim como fazendo o melhor, assim como fazendo, dedicando-se o máximo que você faz no serviço do Senhor, porque Ele foi à cruz por você. A recomendação bíblica no Salmo de número 100, verso de número 2 é: servir ao Senhor com tristeza. Servir ao Senhor murmurando. Aqui em Santa Cruz não tem não, tem por aí afora. Servir ao Senhor, hoje eu vou para a igreja dirigir o culto, mas estou sem vontade de pregar. Hoje eu vou à força porque eu sou dirigente. Não, por aqui não tem não, tem para fora. Hoje eu vou lá louvar um hino, reger o conjunto para um ensaio, vou à força. Meu irmão, diante da Bíblia você está reprovado, porque a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Você tem que vir para cá, servir a Ele com alegria, reger com alegria, pregar com alegria, dirigir com alegria, cantar com alegria, levar uma cadeira com alegria, fazer tudo com alegria. Porque não é para o homem, é para quem? Para Deus. Quantos podem dizer amém? Então a igreja tem que servir. Marta servia, é servir, não ser visto. Servir, não ser visto. Aqui no Maracujá não tem não, tem por aí. Tem pessoas que querem ser vistos, não servir. Se não falar o nome, vai para casa desviado. Se não lembrar, quero agradecer para o fulano, lembra de todo mundo. É por isso que em festa já adotei essa estratégia comigo há uns 6 anos atrás. Quando eu vou agradecer, eu não cito mais nome. Eu digo: eu agradeço por todos os envolvidos, porque muita gente já se desviou quando foi esquecida. Eu não quero desviar ninguém, não quero pagar esse preço. Eu agradeço por todo mundo. Quem pode dizer amém? Você foi chamado para servir. Número 2, Maria, para nós finalizar. O texto diz, no texto que lemos, que Marta servia. E no versículo 3 vai dizer: e Maria, tomando uma libra de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Isso é uma característica de Maria. Se a característica de Marta é servir, a característica e personalidade de Maria é adoração, que também deve ser uma característica da igreja. Se Marta serve, a igreja é uma característica da igreja, ela é serva. Maria é uma personalidade dela, é adorar. Ela é uma adoradora genuína. Ela é uma adoradora nata, verdadeira. Em todos os episódios que narra sobre Maria, onde Jesus está, vai narrar Maria aos pés dele, adorando ele. Vai narrar Maria, por exemplo, no texto que lemos, ela procurando o nardo de unguento puro e derramando aos pés de Jesus e enxugando com os seus cabelos. Sabe o que ela estava dizendo? Eu estou aqui para adorar. Eu estou aqui para ofertar o melhor em adoração. O verdadeiro adorador, quando sabe que Jesus está no ambiente, é que nem Maria. Ela procura o melhor unguento e derrama aos pés de Jesus Cristo em adoração. A igreja está na terra, um dos motivos é adorar ao Senhor. O Salmo de número 29 diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O que é adorar o Senhor na beleza de sua santidade? A gente vê alguém dizendo esse versículo por aí e alguém diz da boca para fora: adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Eu vou dizer o que é para você. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade é adorar Ele com coração íntegro, é adorar Ele com coração limpo, é adorar Ele sem ira e sem contenda, é adorar Ele sem aresta, é adorar Ele sem arenga, é adorar Ele sem disse-me-disse. É aquele texto:
levantar as mãos para o céu, sem ira e sem contenda, e apresentar a adoração limpa, pura. É por isso que o texto diz que o nardo era puro. O nardo era o quê, irmãos? Puro. O que é o nardo puro? É um nardo, é um perfume que não tem outras misturas, não tem outras essências misturadas nele, ele é puro. A adoração ou é pura ou não serve. A adoração com misticismo não dá certo. A adoração ao Deus deve ser pura. Mas por aí afora, aqui não tem não. Por aí afora a adoração está parecendo outra coisa. Culto virando bagunça, me permite, sou pentecostal até o tutano, mas a adoração que vira bagunça, o nardo está misturado. Adoração mística não é essa adoração que adora a Deus na beleza de sua santidade. A adoração pura é a adoração sem mistura, é a adoração santa, é a adoração limpa, é a adoração de um coração quebrantado, de um coração cheio de santidade e de gratidão. É uma adoração que se derrama aos pés de Jesus em sinceridade. Adoração pura. Eu vou concluir porque o tempo já passou e aqui dava mais uma hora de pregação. Adoração pura é adoração sem mistura. Ela tem um nardo puro. Então eu e você fomos chamados para adorar. A igreja tem uma função aqui, adorar. Aí alguém está dizendo assim, adorar é eu dar uns pulinhos, faz parte. Adorar é eu levantar a minha mão, faz parte. Adorar é eu dar um glória a Deus bem alto, porque tem gente que acha que está adorando, oh meu Deus do céu, eu tenho que falar isso aqui. Tem gente que acha que está adorando mais do que o outro, porque fala meia hora de línguas estranhas. Tem gente que pensa que está adorando mais do que o outro, porque dá um glória a Deus estrondoso. Sabe o que é adorar a Deus, meu irmão? Não é competição. Adorar a Deus na beleza da sua santidade é um altar de adoração, é uma vida. Ele pode estar adorando a Deus sem dizer nem amém, sem nem gemer, mas ele está ali com o coração quebrantado e sincero na presença de Deus, dizendo, Jesus, eu estou aqui ofertando ao Senhor o melhor que eu tenho. Adoração. Aí aqui e acolá eu vejo o pregador querendo forçar a barra. Levante a mão, iceberg, eu vi por aí afora já isso, pedra de gelo, tem um por aí que diz língua de maçarico, sei lá, língua de não sei o que não consegue dar glória a Deus. Está reprovado, meu irmão. Você não é Deus para saber se alguém está adorando a Ele ou não, porque a prova de alguém adorando não é alguém que está gritando, dando glória a Deus ou não. Faz parte do glória a Deus, o aleluia, o línguas estranhas faz, mas tem alguém que tem característica diferente, tem alguém que tem personalidade diferente, tem alguém que chegou com uma prova tão grande que não consegue nem miar, não consegue nem gemer, não consegue nem chorar, mas está adorando, ofertando a Deus a sua adoração. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar, ficar de pé, irmãos. Maria adorava, era uma adoradora genuína, ela derrama o unguento aos pés de Jesus. A adoradora, a oposição não para ela. A oposição não vai parar a marcha da igreja que adora na terra. Quando Maria derrama unguento, irmão Genilson, a Bíblia diz que Judas Iscariotes diz, Senhor, que desperdício é esse que essa mulher está fazendo? Por que não se vendeu esse óleo por 300 denários e fez cesta básica e deu aos pobres? Até parece que Judas era generoso, aquele cabra ruim. Ele queria era parar a marcha da adoração verdadeira. Queria ser um empecilho na adoração de Maria. Tem muitos Judas por aí afora. Aqui no Maracujá eu acredito que não tem não, porque se tiver, vai deixar de ser Judas. Querendo parar a marcha de quem adora com o espírito quebrantado. Judas é o empecilho na vida do verdadeiro adorador. Ele queria parar. Para que isso? Para que esses glória a Deus? Para que esses aleluia? Para que esses gritos?
Para que isso? Para que aquilo? Mas Judas, em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra, e a igreja vai continuar adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Ninguém vai parar a sua adoração, o seu glória a Deus, a sua maneira espontânea de oferecer o seu culto ao Senhor. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Não para, e ela vai mais além, ela derrama o óleo, e ainda para completar, desata o cabelo. Sabe o que é desatar um cabelo em público para uma judia? Eu vou dizer a você, ela está arriscando a própria vida. Uma judia com cabelo como vocês estão aí, lá, você já tinha sido apedrejada. Maria está com o cabelo escondido no véu, mas ela derrama o óleo e diz: sabe de uma coisa? Eu, nem que custa a minha vida, mal vou apresentar o meu melhor. Desata o cabelo, se joga aos pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos, dizendo: se for para morrer adorando, eu vou morrer, mas vou adorar o meu Senhor. Não importa, já estão com as pedras preparadas para lhe apedrejar, mas nos pés de Jesus tem livramento. Nos pés de Jesus tem livramento. Nos pés de Jesus tem livramento. Finalização. E Lázaro era o que, Isaac? Lázaro, como eu disse a princípio, era o amigo íntimo de Jesus. Marta serve, Maria adora e Lázaro é amigo. Lázaro é íntimo, irmão Binho, de Jesus. Lázaro é aquele que Jesus amava. Lázaro é o único homem na Escritura, depois de toda a humanidade. Depois Jesus chora por toda a humanidade, mas antes disso, antes dele ir à cruz, Jesus chora pelo único homem. Quando Maria leva ele ao sepulcro, o texto diz assim no verso 37, e Jesus chorou. Onde você encontra Jesus chorando mais por alguém? Em nenhum lugar. Porque ali era a intimidade dele que estava na sepultura. Ali era o melhor amigo dele. Sabe o que é isso? Lázaro não levou nome de discípulo. Lázaro não foi chamado de apóstolo. Lázaro não foi chamado de evangelista. Lázaro não foi chamado de pastor. Lázaro não foi chamado de profeta. Lázaro não tinha nenhuma nomenclatura, mas tem um nome que a gente deve ter. Lázaro era amigo de Jesus. É melhor ser amigo de Jesus do que ser apóstolo. É melhor ser amigo de Jesus do que ser pastor. É melhor ser amigo de Jesus do que ser evangelista. É melhor ser amigo de Jesus do que ser diácono. É melhor ser amigo de Jesus do que ser padre. É melhor ser amigo de Jesus do que ser papa. É melhor ser amigo de Jesus do que ser doutor. É melhor ser amigo de Jesus do que ser pastor presidente. É melhor ser amigo de Jesus. Aqui tem amigo de Jesus, levante a mão e glorifique ao Senhor. Levante as suas mãos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada. Aplica esta palavra no nosso coração, de maneira, Senhor, que em nós haja o serviço, que em nós haja a adoração, que em nós haja a intimidade. Gera, Senhor, em nós característica de servo, gera em nós característica de verdadeiro adorador, gera em nós amigos íntimos do Senhor. Pai, eu não quero ser pastor, não quero ser presbítero, não quero ser diácono, tudo isso é importante, mas acima disso, eu quero ser chamado de amigo, eu quero ser chamado de amigo, eu quero ser íntimo de Jesus Cristo. Dê um abraço em alguém do seu lado em nome de Jesus e diga para ele: Jesus te chamou para servir, para adorar e para ser amigo dele em nome de Jesus Cristo.